Acharam que eu era só uma velha boba com celular. Até eu viralizar a verdade delas. Eu sei que vocês devem estar se perguntando: como é que uma senhora de 78 anos vira fenômeno da internet da noite pro dia? Como é que alguém que mal sabia mexer no WhatsApp consegue 480 mil seguidores em 3 semanas? Pois é, minha gente. Eu também não acreditei quando aconteceu. Mas aconteceu. E tudo começou no dia em que eu descobri que minha própria neta, a menina que eu criei como filha, fazia piada de mim na internet para ganhar curtida de gente desconhecida. Júlia me chamava de velha inútil. Dizia que eu atrapalhava a vida dela. Ria da minha cara em vídeo ao vivo, com aquela risadinha falsa dela, enquanto milhares de pessoas assistiam e davam risada junto. E o pior de tudo, ela só fingia me amar porque queria o meu apartamento. Tudo combinado com meu sobrinho Marcelo, que estava endividado até o pescoço e viu em mim uma forma fácil de ganhar dinheiro. Mas o que eles não sabiam é que eu guardei cada mensagem, cada conversa, cada áudio venenoso que eles trocaram pelas minhas costas. Durante 6 meses eu juntei prova. E quando chegou a hora, eu mostrei para o mundo inteiro quem eles realmente eram. Agora, antes de eu contar como foi que essa vingança toda aconteceu, deixa eu voltar um pouco no tempo. Porque para vocês entenderem o tamanho da traição, precisam saber quem eu sou. Precisam saber o que eu fiz por essa menina. Precisam conhecer a história toda. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde nossas histórias chegam. E pode ter certeza que essa aqui vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Terezinha Fonseca. Terezinha de Lourdes Fonseca, para ser mais exata. Tenho 78 anos e moro em Aparecida de Goiânia, aqui no estado de Goiás. Nasci e me criei no interior, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Aprendi desde cedo que na vida a gente tem que trabalhar duro, ser honesta e nunca deixar ninguém pisar na nossa dignidade. Casei nova, com 19 anos, com José Carlos. Homem bom, trabalhador, que me deu um filho lindo chamado Roberto. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha amor, tinha respeito, tinha união. Eu trabalhava como doceira, fazia encomenda de bolo, doce de festa, salgado. O José Carlos era pedreiro. A gente juntava cada centavo que ganhava e foi assim que conseguimos comprar nosso primeiro terreno. Mas a vida, minha gente, a vida não é fácil para ninguém. Quando o Roberto tinha 15 anos, o José Carlos sofreu um acidente na obra. Caiu de um andaime e não resistiu. Foi tudo muito rápido. Num dia ele estava aqui, no outro tinha ido embora. Fiquei viúva aos 34 anos, com um filho adolescente para criar sozinha. Não tive tempo de me entregar à tristeza. Tinha que botar comida na mesa, tinha que pagar as contas, tinha que criar meu menino. Vendi minha máquina de costura, que era uma relíquia que minha mãe tinha me dado, e comprei uma batedeira industrial. Comecei a fazer doces para vender na feira. Acordava às 4 da manhã, preparava tudo, ia para a feira às 7 e ficava lá até o sol se pôr. Aos sábados e domingos eu fazia festas. Batizado, aniversário, casamento. Qualquer evento que aparecesse eu aceitava. O Roberto cresceu, se formou em administração, arrumou um emprego bom numa empresa de logística. Eu tinha tanto orgulho dele, minha gente. Tanto orgulho que até hoje, quando lembro, meu peito aperta. Ele conheceu a Patrícia, uma moça bonita, simpática, e os dois se casaram. Pouco tempo depois nasceu a Júlia, minha netinha, minha princesa. Eu lembro do dia que ela nasceu como se fosse ontem. Fui para o hospital, peguei aquele bebezinho no colo e jurei que ia proteger ela de tudo, que ia dar para ela tudo que eu não pude dar para o meu filho, que ia ser a avó mais presente do mundo. E eu fui, viu? Eu fui. Toda semana eu ia na casa deles levar marmita, cuidar da Júlia, enquanto a Patrícia trabalhava, dar banho, trocar fralda. Eu era a segunda mãe daquela criança. E ela me amava. Ou pelo menos eu achava que amava. Quando a Júlia tinha 6 anos, o Roberto morreu num acidente de carro. Batida feia na rodovia, voltando de uma viagem a trabalho. Minha gente, eu não sei explicar a dor que é perder um filho. Não sei nem se existe palavra para isso. É como se arrancassem um pedaço da gente.
e deixassem um buraco que nunca mais fecha. A Patrícia entrou em depressão profunda. Não conseguia cuidar da Júlia, não conseguia trabalhar, não conseguia nem sair da cama. Então eu trouxe minha neta para morar comigo. Ela tinha 6 anos e ficou comigo até os 18. 12 anos criando aquela menina como se fosse minha filha. Eu que acordava cedo para fazer o café dela, que levava na escola, que ajudava no dever de casa, que ia nas reuniões de pais, que pagava material escolar, uniforme, lanche. Continuei trabalhando nas feiras até me aposentar, aos 63 anos. Com o dinheiro que juntei durante a vida toda, consegui comprar um apartamento quitado, aqui em Aparecida de Goiânia. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada de luxo, mas era meu. Conquista minha. Suor meu. Avaliado em R$185 mil. A Júlia cresceu, se formou em publicidade e começou a trabalhar com internet. Virou influencer, como eles chamam. Fazia vídeo, tirava foto, falava de maquiagem, roupa, essas coisas de jovem. Eu não entendia muito bem, mas ficava feliz de ver ela trabalhando, ganhando o dinheiro dela. Achava bonito aquilo. Achava que era o futuro. Ela saiu de casa aos 18, foi morar sozinha num apartamento alugado. Mas continuava vindo me visitar, me ligava todo dia, dizia que me amava. Eu acreditava. Eu realmente acreditava que depois de tudo que eu fiz por ela, ela me amava de verdade. Como eu estava enganada. A Júlia sempre foi uma menina bonita. Desde pequena chamava a atenção por onde passava. Cabelo comprido, olhos claros, sorriso fácil. Mas quando ela chegou nos 20 anos, minha gente, ela mudou. Não sei se foi a internet que fez isso com ela, ou se sempre foi assim e eu que não quis enxergar. Ela pintou o cabelo de loiro platinado. Daqueles loiros bem claros, quase branco, que chama a atenção de longe. Começou a usar roupa de marca, bolsa cara, sapato importado. Tudo comprado com o dinheiro que ela ganhava nos vídeos, nas publis, como ela falava. Publi é propaganda, eu aprendi. As empresas pagavam para ela divulgar produto. No começo eu achava lindo. Ficava orgulhosa de ver minha neta bem vestida, arrumada, trabalhando. Mas aos poucos eu fui percebendo uns detalhes. Umas coisinhas que me incomodavam, mas que eu tentava ignorar, porque não queria acreditar que minha netinha pudesse ser ruim. Ela começou a falar diferente comigo. Antes me chamava de vó, com carinho. Depois passou a me chamar de Terezinha, como se eu fosse uma conhecida qualquer. Quando eu perguntava alguma coisa sobre o trabalho dela, ela revirava os olhos e dizia: "Ah, vó, você não vai entender. É coisa de internet, né? Como se eu fosse burra, como se eu não tivesse capacidade de aprender." Teve uma vez que eu perguntei se ela não estava gastando muito dinheiro com roupa. Ela me olhou de cima a baixo, deu uma risadinha e falou: "Vó, você não entende de imagem pessoal. Eu preciso investir na minha marca." Marca. Ela falava dela mesma como se fosse uma marca, como se fosse um produto. Quando ela vinha me visitar, ficava o tempo todo no celular. Não me olhava nos olhos. Não conversava direito. Ficava tirando foto de tudo. Da comida que eu fazia, da minha sala, até de mim. Eu perguntava: "Júlia, por que você está tirando foto de tudo?" E ela respondia: "Relaxa, vó. É conteúdo." Conteúdo. Eu virei conteúdo. Mas o pior mesmo começou quando ela trouxe o Marcelo na história. Meu sobrinho Marcelo. Filho da minha irmã Conceição, que Deus a tenha. Marcelo tinha 41 anos, era corretor de imóveis. E sempre foi meio perdido na vida. Casou, separou, casou de novo, separou de novo. Tinha 2 filhos que mal viam ele. Vivia reclamando de dinheiro, sempre com conta atrasada, sempre pedindo dinheiro emprestado para um e para outro. Eu sabia que o Marcelo estava endividado. Ele mesmo tinha me contado, uns meses antes, que devia R$32 mil. Cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, tudo junto. Ele estava desesperado, dizia que ia perder o carro, que ia ter o nome sujo na praça. Eu até ofereci ajuda. Disse que podia emprestar uns R$2 mil para ele, mas ele recusou. Disse que ia dar um jeito, que ia fechar umas vendas boas e ia se acertar. Só que aí, do nada, o Marcelo começou a aparecer muito na minha casa. Toda semana ele dava um jeito de passar aqui, sempre com uma desculpa. Trazia pão, dizia que estava passando na rua,
e resolveu dar uma passadinha, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Eu achava estranho, porque o Marcelo nunca foi de vir muito, mas pensei, talvez ele está precisando de companhia, tadinho, deve estar se sentindo sozinho. E sempre que ele vinha, a Júlia estava junto. Ou então ela ligava logo depois dele ir embora. Coincidência demais, né? Mas eu não desconfiava de nada. Eu confiava nos dois. Afinal, eram meu sangue, eram família. Foi o Marcelo quem começou a plantar a ideia na minha cabeça. Ele dizia: Tia Terezinha, a senhora já pensou em fazer um planejamento sucessório? Já pensou em transferir esse apartamento para Júlia enquanto a senhora está viva? É melhor fazer isso agora, porque depois, se acontecer alguma coisa com a senhora, fica tudo mais complicado. Tem inventário, tem imposto, tem um monte de burocracia. Eu não entendia bem o que ele estava falando, mas ele insistia. Falava que era para o meu bem, que era para garantir o futuro da Júlia. A Júlia entrou na conversa também. Ela disse: Vó, o Marcelo está certo. É melhor a gente resolver isso agora. Assim você fica tranquila, sabendo que está tudo resolvido. E eu vou cuidar de você, vó, sempre. Você sabe que eu te amo. Ela segurava na minha mão, me olhava com aqueles olhos claros, e eu queria acreditar. Eu queria tanto acreditar que ela realmente se importava comigo, mas tinha alguma coisa errada. Alguma coisa no jeito que eles falavam, no jeito que se entreolhavam, no jeito que mudavam de assunto quando eu fazia alguma pergunta. Era como se tivessem combinado tudo antes, como se tivessem ensaiado. Teve um dia que eu falei: Mas, gente, eu não vou morrer tão cedo, não. Tenho saúde, graças a Deus, não precisa dessa pressa toda. A Júlia ficou séria e falou: Vó, ninguém está falando de morte. É só uma precaução, uma forma de você se organizar. E o Marcelo completou: É, tia, a senhora não quer deixar a Júlia desamparada, né? Imagina se acontece alguma coisa e esse apartamento fica preso na justiça? Seria uma tristeza. Eles foram me pressionando devagar, sem eu perceber. Todo dia um argumento novo. Todo dia uma preocupação nova. Até que eu comecei a achar que talvez eles tivessem razão. Que talvez eu devia mesmo transferir o apartamento para Júlia. Afinal, ela era minha neta. Era para quem eu ia deixar mesmo quando eu morresse. Então por que não adiantar? Eu quase assinei os papéis. Quase. O Marcelo já tinha trazido tudo pronto, só faltava eu ir no cartório. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma coisa que me fez acordar para a realidade. Foi em dezembro de 2024. Eu lembro que era uma tarde quente, daquelas que o calor não dá trégua. Eu estava na sala, sentada no sofá, tentando entender como funcionava o Instagram. A Júlia tinha me ensinado a mexer, mas eu ainda era meio perdida naquilo tudo. Ficava clicando sem querer, abrindo coisa que não devia, me enrolando toda. Aí eu acabei clicando numa notificação e caí numa live da Júlia. Ela estava gravando ao vivo, conversando com um monte de gente que eu não conhecia. Fiquei ali assistindo, meio sem entender direito, mas curiosa para ver o que ela fazia naqueles vídeos. No começo era só conversa boba. Ela falava de maquiagem, mostrava produto, respondia perguntas dos seguidores. Eu estava até achando interessante, mas aí alguém perguntou: Júlia, como você consegue gravar tanto? Você mora sozinha? E ela deu uma risada. Uma risada que eu conhecia bem. Era a risada falsa dela, aquela que ela dava quando estava escondendo alguma coisa. Ela respondeu: Ah, eu moro sozinha, mas minha avó fica me ligando o tempo todo. É complicado, gente. Ela não entende que eu preciso trabalhar. Fica querendo que eu vá lá visitar ela, que eu leve ela no mercado, essas coisas. É chato, sabe? Porque eu amo ela, mas às vezes ela é muito grudenta. Minha gente, meu coração deu uma apertada. Grudenta? Eu era grudenta. Eu que criei ela, que cuidei dela a vida inteira, que abri mão de tanta coisa por ela. Mas eu tentei relevar. Pensei, talvez ela tá só brincando. Talvez eu tô exagerando. Aí, outra pessoa comentou: Mas sua avó não mora com você? E a Júlia respondeu: Não, graças a Deus. Ela tem o apartamento dela, mas tá querendo transferir para mim, sabe? Aí eu vou ter 2 apartamentos. Vou poder alugar um e ganhar uma renda extra. Tá sendo uma negociação, mas tá caminhando. Negociação? Renda extra? Minha gente, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Ela estava falando do meu apartamento como se fosse um negócio, como se fosse uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não tinha amor ali, não tinha gratidão, não tinha nada. Mas o pior ainda estava por vir. Alguém perguntou: "E por que ela quer transferir para você?" A Júlia deu de ombros e falou: "Ah, meu primo corretor convenceu ela. Disse que era melhor para não ter problema depois. E ela acredita em tudo que a gente fala, sabe? Ela é meio inocente, meio, sei lá. Ela não entende muito das coisas. Inocente. Burra. Era isso que ela estava dizendo. Que eu era burra. Que eu acreditava em tudo. Que eu era fácil de manipular. Eu fiquei ali, segurando o celular, vendo aquilo tudo. E quanto mais eu assistia, mais eu entendia. Não era amor. Nunca foi amor. Era interesse. Era ganância. Ela queria o meu apartamento. E o Marcelo estava ajudando ela, provavelmente em troca de uma comissão pela venda. Tudo fazia sentido agora. As visitas repentinas, as conversas sobre planejamento sucessório, a pressão para eu assinar logo os papéis. Eles tinham combinado tudo. Tinham armado um plano para me enganar, para tirar de mim a única coisa de valor que eu tinha. Eu desliguei o celular e fiquei ali, parada, sem conseguir me mexer. Sentia como se tivessem enfiado uma faca no meu peito e dado uma volta. A dor era física, minha gente. Parecia que eu não conseguia respirar direito. Chorei. Chorei muito. Chorei até não ter mais lágrima. E quando as lágrimas acabaram, veio a raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Não era só raiva da traição. Era a raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão idiota, tão inocente como ela tinha dito. Durante os dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. As mensagens da Júlia no WhatsApp eram curtas, frias, automáticas. "Oi, vó, tudo bem?" E pronto. Nada de conversa de verdade, nada de interesse real. O Marcelo continuava aparecendo sempre com a mesma conversa. Sempre perguntando se eu já tinha marcado no cartório, se eu já tinha separado os documentos. Ele nem disfarçava mais. Era como se eu fosse um negócio que ele precisava fechar logo. Teve um dia que eu fingi que ia marcar no cartório. Disse para o Marcelo que ia na segunda-feira seguinte. Ele ficou todo feliz, todo animado. Me abraçou até, disse que eu estava fazendo a coisa certa, que a Júlia ia ficar muito feliz. Mas o abraço dele era falso. Eu sentia. Era um abraço interesseiro. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando no que ia fazer. Fiquei me perguntando se eu devia confrontar eles, se eu devia fingir que não sabia de nada, se eu devia simplesmente cortar contato e pronto. Mas aí eu pensei, não, eu preciso de provas. Eu preciso ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Foi aí que eu comecei a guardar as conversas. Todo dia eu salvava os prints das mensagens do Marcelo, dos áudios da Júlia, de tudo que pudesse provar o que eles estavam fazendo. Eu aprendi a gravar a tela do celular, aprendi a salvar vídeo, aprendi um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Durante 6 meses eu juntei prova. 6 meses fingindo que era boba, fingindo que acreditava neles, fingindo que ia assinar os papéis. E eles acreditaram. Acreditaram que eu era fácil de enganar, como a Júlia tinha dito. Mas eu não era. Eu só estava esperando o momento certo. Depois que eu descobri a verdade, tudo piorou. Não porque eles mudaram, mas porque eu comecei a enxergar. É engraçado como a gente pode viver cega durante tanto tempo, vendo só o que quer ver, acreditando só no que é confortável acreditar. Mas quando a venda cai, minha gente, quando a venda cai, a realidade dói. A Júlia começou a me evitar. Antes ela vinha me visitar pelo menos uma vez por semana. Agora passava um mês sem aparecer. Quando eu ligava, ela não atendia. Quando eu mandava mensagem, demorava horas para responder. E quando respondia, era sempre com desculpa. "Tô ocupada, vó. Tenho muito trabalho. Depois a gente se fala." Sempre depois. Nunca agora. Teve uma vez que eu fui até o apartamento dela. Bati na porta, esperei, nada. Liguei do porteiro, ela não atendeu. Mas eu sabia que ela estava lá dentro, porque dava para ouvir a música alta, dava para ver a luz acesa. Ela só não quis me receber. Fingi que não estava em casa para não ter que me ver. Eu voltei para casa naquele dia me sentindo menor do que formiga.
me sentindo invisível. Será que eu tinha virado um peso? Um estorvo? Será que eu realmente atrapalhava a vida dela tanto assim? O Marcelo continuava aparecendo, mas agora com menos frequência. E quando vinha, era sempre direto ao ponto. E aí, tia? Já decidiu quando vai assinar? Nem perguntava mais como eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa, nada. Era só: quando vai assinar, quando vai assinar, quando vai assinar. Eu sempre dava uma desculpa. Dizia que estava esperando um documento, que precisava resolver uma coisa no banco, que ia marcar na semana seguinte. E ele acreditava, porque para ele eu continuava sendo aquela velha boba que não entendia de nada. Foi em fevereiro que as coisas começaram a escalar de verdade. A Júlia fez aniversário no dia 14, 24 anos. Eu sempre fui presente nos aniversários dela. Desde pequena eu fazia o bolo, organizava a festa, convidava os amigos. Era tradição. Era sagrado para mim. Naquele ano eu nem sabia se ia ter festa. A Júlia não tinha me falado nada, mas eu resolvi fazer um bolo mesmo assim. Acordei cedo, fiz um bolo de chocolate com recheio de morango, que sempre foi o preferido dela. Caprichei na decoração, coloquei vela, embrulhei bonito. Peguei o ônibus até o apartamento dela. Quando eu cheguei, tinha um monte de gente lá. Música alta, gente rindo, bebendo. Tava tendo festa. E eu não tinha sido convidada. Toquei a campainha segurando o bolo. A Júlia abriu a porta e ficou parada me olhando com uma cara de surpresa misturada com constrangimento. Atrás dela tinha um monte de gente bonita, jovem, toda arrumada. Gente da internet dela. Oi, vó, ela falou, sem tirar a mão da porta, como se não quisesse que eu entrasse. O que você está fazendo aqui? Trouxe seu bolo de aniversário, filha. Você não me falou que ia ter festa. Ela olhou para o bolo, depois para mim, depois para os amigos que estavam todos olhando. Deu uma risadinha sem graça e falou: Ah, vó, é que é uma festa pequena, sabe? Só para os meus amigos. Não queria incomodar você. Incomodar. Eu ia incomodar na festa da minha própria neta. Mas eu trouxe o bolo. Eu insisti. Posso entrar só um pouquinho? Só para cantar parabéns? Ela suspirou, olhou de novo para os amigos e falou baixinho: Vó, não dá. A gente já cortou o bolo. Já cantamos parabéns. Foi mais cedo. Mas obrigada pelo bolo, viu? Você pode deixar aí que eu pego. Ela esticou a mão para pegar o bolo, mas não me convidou para entrar. Só pegou o bolo, agradeceu e fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali no corredor, ouvindo a música e as risadas lá dentro. Ouvi quando alguém perguntou: Quem era? E a Júlia respondeu: Ah, minha avó. Ela apareceu do nada. E todo mundo riu. Eu voltei para casa chorando no ônibus. As pessoas me olhavam, mas eu não me importava. Eu só queria sumir, queria desaparecer. Queria não sentir aquela dor horrível que estava me rasgando por dentro. 2 semanas depois, teve pior ainda. Minha sobrinha Cláudia, filha do meu irmão Antônio, fez um churrasco para comemorar a aprovação do filho dela na faculdade. Ela me ligou convidando. Eu fiquei feliz. Achei que pelo menos ali eu ia ser bem recebida. Quando cheguei na casa da Cláudia, a Júlia estava lá. Ela me viu e nem veio cumprimentar. Ficou no cantinho dela, no celular, como sempre. Mas aí eu ouvi ela conversando com a prima. Ela estava falando de mim. A Terezinha tá chata demais ultimamente, ela disse. Fica me perseguindo, me ligando, querendo atenção. Eu não aguento mais. A prima respondeu: Mas ela te criou, né? Acho que ela só quer companhia. Companhia? Ela quer me controlar, isso sim. Fica querendo saber da minha vida, do meu trabalho, do meu dinheiro. É sufocante. Eu fingi que não ouvi. Fingi que estava tudo bem. Mas por dentro eu estava me despedaçando. O Marcelo também estava no churrasco. E ele não perdeu a oportunidade. Veio até mim e falou na frente de todo mundo: E aí, tia, já decidiu sobre o apartamento? Porque tem gente interessada em comprar, viu? Se a Júlia ficar com o seu e vender o dela, dá para ela fazer um dinheiro bom. Todo mundo ouviu. E ficou aquele silêncio estranho. As pessoas me olhavam com pena, como se eu fosse uma coitada que estava sendo pressionada. Mas ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Depois daquele dia, as coisas pioraram ainda mais. A Júlia começou a fazer lives falando mal de mim sem dizer meu nome. Ela falava: Gente, vocês não têm ideia.
do que é ter familiar velho que não entende limite, que acha que porque te criou, você tem que fazer tudo o que ela quer. É muito pesado. E os seguidores dela concordavam, mandavam mensagem de apoio, diziam que ela tinha razão, que ela não era obrigada a nada. Eu assistia tudo escondida. Salvava tudo, cada vídeo, cada comentário, cada live onde ela me ridicularizava sem ter coragem de dizer meu nome. O Marcelo começou a espalhar fofoca na família. Dizia que eu estava com problema de cabeça, que eu estava ficando senil, que não sabia mais cuidar das minhas coisas. Dizia que era melhor a Júlia assumir logo o apartamento, porque se eu perdesse a lucidez, ia ser pior. A família começou a me olhar diferente, com pena, com dó, como se eu realmente tivesse algum problema. Teve uma tia que chegou até mim num almoço de domingo e perguntou baixinho: Terezinha, você tá bem da cabeça, filha? Você anda esquecida das coisas? Eu respondi que estava bem, que nunca estive tão lúcida na minha vida. Mas ninguém acreditava, porque o Marcelo era convincente. E a Júlia também. Eles tinham criado uma narrativa onde eu era a vilã, a velha doida, a que estava atrapalhando a vida de todo mundo. Em abril, a Júlia me bloqueou do WhatsApp. Simplesmente me tirou dos contatos dela. Eu mandava mensagem e não entregava. Eu ligava e caía direto na caixa postal. Ela me apagou, me excluiu, como se eu não existisse mais. Tentei mandar mensagem pelo Instagram, bloqueada também. Tentei pelo Facebook, bloqueada. Ela me bloqueou em tudo, em todos os lugares onde eu podia ter contato com ela. Foi aí que eu entendi. Eles não queriam só o meu apartamento. Eles queriam me apagar. Queriam que eu sumisse da vida deles. Queriam que eu deixasse de existir. E o pior é que estava funcionando. Porque eu estava começando a acreditar que talvez eles tivessem razão. Que talvez eu fosse mesmo chata, grudenta, sufocante. Que talvez eu fosse mesmo um estorvo. Mas aí aconteceu o que me fez acordar de vez. O que me fez ver que eu não podia mais fingir que não via, que não sabia. O que me fez decidir que era hora de agir. Era maio. Maio de 2025. Eu lembro que era uma sexta-feira à tarde. Eu estava em casa, sentada na varanda tentando ler um livro, mas sem conseguir me concentrar. Minha cabeça não parava. Ficava pensando na Júlia, no Marcelo, em tudo o que tinha acontecido. Ficava me perguntando onde foi que eu errei, o que eu devia ter feito diferente. O telefone tocou. Era a Cláudia, minha sobrinha. A voz dela estava estranha. Parecia meio nervosa, meio sem graça. Tia Terezinha, ela falou. A senhora está sentada? Meu coração disparou. Quando alguém pergunta se você está sentada é porque vem bomba, né? Tô sim, filha. O que foi? Ela suspirou fundo do outro lado da linha. Tia, eu não sei como te falar isso, mas eu acho que a senhora precisa saber. Fala logo, Cláudia. Tá me deixando preocupada. Tia, a Júlia mandou um áudio num grupo de família. Só que ela mandou sem querer. Acho que ela queria mandar para outra pessoa e acabou mandando no grupo errado. Eu senti meu estômago embrulhar. Que áudio? Tia, é melhor eu te mandar, porque se eu contar, a senhora não vai acreditar. Mas antes eu quero que a senhora saiba que eu tô do seu lado, viu? Que eu sempre admirei a senhora. E que o que ela falou é uma injustiça. Desliguei o telefone e esperei. Meu celular apitou. Era o áudio. 3 minutos e 47 segundos. Eu apertei o play com a mão tremendo. A voz da Júlia encheu meu ouvido. Aquela voz que eu conhecia desde que ela era bebê. Aquela voz que eu já ouvi falar "te amo, vó", tantas vezes. Mas agora ela estava falando outra coisa. Gente, vocês não sabem o sufoco que eu tô passando com essa velha. Ela começou e já dava para ouvir a risada na voz dela. Risada. Ela estava rindo. A Terezinha não me larga. Toda hora é mensagem, é ligação, é aparecendo na minha casa sem avisar. Eu já bloqueei ela em tudo, mas ela arruma um jeito de me achar. Teve uma pausa. Eu ouvi ela bebendo alguma coisa. Continuou. O pior é que ela acha que eu ligo para ela. Tipo, sério. Ela realmente acredita que eu tenho algum sentimento por ela. É hilário. Eu finjo, né? Finjo que me importo. Finjo que quero saber como ela tá. Mas é só para manter as aparências até ela assinar logo aquela porcaria de transferência do apartamento. Minha gente, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas piorou.
Piorou muito. A verdade é que eu não aguento mais ela. Nunca aguentei, para ser sincera. Quando eu morava com ela, era um inferno. Aquela casa velha, aquele cheiro de mofo, aquelas regras idiotas. Júlia, apaga a luz. Júlia, não gasta água. Júlia, guarda comida. Eu odiava cada segundo daquilo. Mas eu não tinha escolha, né? Minha mãe estava na dela, deprimida, então eu tive que ficar com a avó. Mas assim que eu fiz 18, vazei. E nunca mais quis voltar. Ela riu de novo. Uma risada cruel, minha gente. Uma risada sem coração. E agora ela fica com essa de eu criei você, eu fiz tudo por você, você é minha netinha querida. Francamente, ela não fez nada de especial, não. Ela só cumpriu o papel dela. É obrigação de avó cuidar de neto, não é favor. Ela age como se eu devesse minha vida para ela, como se eu tivesse que ficar eternamente agradecida. É patético. Eu parei o áudio. Não conseguia mais ouvir. Meu peito estava doendo, minha respiração estava falhando. Mas eu sabia que tinha mais. Então respirei fundo e apertei o play de novo. O Marcelo está me ajudando a convencer ela. Ele precisa do dinheiro da comissão porque está todo endividado. E eu preciso do apartamento para vender e investir na minha carreira. A gente fez um acordo. Ele convence ela a assinar, eu vendo o AP, dou 15% para ele e fico com o resto. 85 mil reais na minha mão. Dá para fazer muita coisa com isso. 85 mil. O apartamento valia 185 mil. Ela ia vender por menos da metade do valor. E nem pro meu benefício. Era tudo para ela. O problema é que ela tá enrolando. Tá com essa história de, preciso pensar, preciso ver os documentos. Ela tá desconfiada, acho. Mas a gente tem que manter a pressão. O Marcelo falou que vai inventar que tem um comprador interessado, que a proposta é boa, mas tem que ser rápido. Aí ela vai assinar logo. A voz dela ficou mais baixa, mais íntima, como se ela estivesse contando um segredo. Vocês querem saber a verdade? Eu não ligo para ela, nunca liguei. Para mim ela é só a velha que tem um apartamento que eu quero. Só isso. E quando eu conseguir o que eu quero, eu vou sumir. Vou bloquear ela de tudo. Vou mudar de número. Vou fingir que ela não existe. Porque eu não aguento mais fingir que me importo. Tô cansada disso. Tô cansada dela. O áudio acabou. E eu fiquei ali, sentada com o celular na mão, sem conseguir me mexer. Não tinha choro. Não tinha lágrima. Não tinha nada. Era como se tivessem arrancado tudo de dentro de mim e deixado só um buraco. Um vazio enorme. Um silêncio morto. Eu tinha ouvido a verdade. A verdade nua e crua. Sem filtro. Sem mentira. A Júlia não me amava. Nunca me amou. Tudo era fingimento. Tudo era teatro. Eu era só a velha que tinha um apartamento que ela queria. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Patético. Hilário. Não ligo para ela. Nunca liguei. Cada palavra era como uma facada. Cada frase era como um pedaço de mim sendo arrancado. Eu tinha criado aquela menina. Tinha abrido mão de tanta coisa por ela. Tinha trabalhado até os ossos doer para dar para ela uma vida boa. Tinha acordado de madrugada quando ela estava doente. Tinha ido nas reuniões da escola. Tinha ajudado no dever. Tinha pagado material, uniforme, curso. Tinha dado amor. Tinha dado tudo o que eu tinha. E para ela, eu não era nada. Era só um estorvo. Uma obrigação chata. Uma velha patética que não entendia que tinha sido usada. Levantei do sofá e fui até o quarto. Abri o armário e peguei a caixa onde eu guardava as fotos antigas. Tinha a foto da Júlia bebê, da Júlia criança, da Júlia adolescente. Em todas elas eu estava ao lado dela, segurando ela no colo, levando ela na escola, comemorando aniversário, Natal, Páscoa, todas as datas importantes. Eu olhei para cada foto e em cada uma eu via a mesma coisa, uma idiota. Uma velha idiota que achava que amor era suficiente, que achava que se ela desse tudo, ia receber de volta, que achava que sangue do sangue significava alguma coisa. Fechei a caixa e voltei para a sala. Meu celular não parava de apitar. Era a família toda. Todo mundo tinha ouvido o áudio, todo mundo estava comentando. Cláudia mandou. Tia, eu sinto muito, isso é horrível. Minha prima Regina. Terezinha, que absurdo, você não merece isso. Minha vizinha, Dona Lúcia,
que a Cláudia tinha avisado. Amiga, vem aqui em casa, não fica sozinha. Mas eu não respondi ninguém. Eu só fiquei ali, sentada no escuro, sentindo a dor tomar conta de mim. Aquela noite eu não dormi. Não consegui. Ficava olhando para o teto, ouvindo aquele áudio na minha cabeça. Não ligo para ela, nunca liguei. Repetindo, repetindo, repetindo. No dia seguinte, sábado de manhã, o Marcelo teve a audácia de me ligar, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não soubesse de tudo. Tia Terezinha, bom dia. Apareceu um comprador para o apartamento da Júlia. Ele quer fechar negócio rápido, mas a Júlia só vai vender se tiver certeza que o seu já está no nome dela. Então vamos marcar logo no cartório. Que tal segunda-feira? Ele falava animado, empolgado, como se estivesse fazendo um favor para mim. Eu não respondi nada por alguns segundos, só respirava. Tentava controlar a raiva que estava subindo pela minha garganta. Marcelo, eu falei, e minha voz saiu firme, fria. Eu ouvi o áudio. Silêncio do outro lado. Que áudio, tia? O áudio que a Júlia mandou sem querer pro grupo da família, onde ela fala que não liga para mim, que tá só esperando eu assinar para sumir, onde vocês dois combinam de me enganar. Mais silêncio. Um silêncio pesado. Depois ele gaguejou. Tia, eu não sei do que a senhora tá falando. Eu nunca... Não me chama de tia. Você perdeu esse direito. E pode ir avisando a Júlia que ela não vai ter apartamento nenhum. Nem agora, nem nunca. Eu prefiro doar ele para um abrigo de cachorro do que deixar para ela. Desliguei na cara dele. E foi aí, minha gente. Foi naquele momento que eu decidi que ia me vingar. Ia mostrar para eles que eu não era patética. Que eu não era idiota. Que eles tinham mexido com a pessoa errada. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu precisei me recompor. Porque eu estava no fundo do poço. Tão no fundo que não via saída. Fiquei 12 dias na cama. 12 dias sem comer direito, sem tomar banho, sem querer ver ninguém. Dona Lúcia vinha me trazer comida, tentava me animar, mas eu não tinha forças. Eu só queria fechar os olhos e não acordar mais. Foi ela quem me tirou daquele buraco. No 12º dia, ela entrou no meu quarto, abriu a janela, acendeu a luz e falou com aquela voz firme dela. Terezinha Fonseca, levanta dessa cama agora. Você não vai se deixar destruir por gente que não vale nada. Você criou essa menina, deu tudo para ela e ela te traiu. Mas sabe o que isso significa? Significa que o problema é dela, não seu. Você fez sua parte. Você foi mãe, foi avó, foi tudo. Agora é hora de mostrar quem manda na sua história. É hora de você se vingar. Ela tinha razão. Eu não podia desistir. Não podia deixar eles vencerem. Eu tinha que reagir. E foi aí que começou a minha vingança. Levantei da cama naquele dia com um propósito. Tomei banho, me arrumei, fiz um café e sentei na mesa da cozinha com meu celular. Abri a pasta onde eu tinha guardado todas as provas. 6 meses de prints, de áudios, de vídeos, de conversas. Tudo ali, organizadinho, esperando o momento certo. Dona Lúcia tinha me dado a ideia. Ela disse, Terezinha, essa menina tem quantos seguidores? Eu respondi que eram uns 50 mil. Ela continuou. Então usa a arma dela contra ela. Ela vive da internet? Mostra para a internet quem ela realmente é. No começo eu achei que não ia dar certo. Eu não entendia nada de internet. Mal sabia postar foto, imagina criar conteúdo. Mas a Dona Lúcia tem uma neta, a Camila, que trabalha com isso. Ela veio aqui em casa e me ensinou tudo. Me mostrou como criar um perfil, como postar, como escrever legenda, como colocar hashtag. Criei o perfil no Instagram. Escolhi o nome idona.terezinha47. O 47 era em homenagem ao ano que eu nasci, 1947. Coloquei uma foto minha de rosto, sem filtro, sem nada. Eu de verdade. Uma senhora de 78 anos, cabelo branco, ruga no rosto, óculos de grau. Nada de esconder quem eu era. Na bio eu escrevi: avó de 78 anos, criada no interior. Fui enganada pela própria neta. Essa é minha história. A Camila me ajudou a fazer o primeiro post. A gente sentou, planejou tudo direitinho. Eu não queria só expor, eu queria contar uma história.
Queria que as pessoas entendessem o contexto todo, não só a traição. Queria que sentissem o que eu senti. O primeiro post foi uma foto minha segurando uma foto antiga da Júlia bebê. Na legenda eu escrevi: essa menina que vocês estão vendo aqui, eu criei desde os 6 anos de idade. Meu filho morreu e a mãe dela entrou em depressão. Então eu assumi. Trabalhei 12 horas por dia vendendo doce na feira para dar roupa, comida, escola para ela. Acordava às 4 da manhã, dormia à meia-noite. Abri mão de namorar de novo, de viajar, de aproveitar minha vida. Tudo por ela. Porque eu amava ela. Porque eu achava que ela me amava também. Mas eu estava enganada. Nos próximos posts, eu vou contar como descobri que tudo era mentira. Como descobri que para ela, eu nunca fui nada além de uma velha patética com um apartamento que ela queria. Fiquem comigo. Postei e esperei. No começo não aconteceu nada. O post teve 3 curtidas. Dona Lúcia, a Camila e mais uma pessoa aleatória. Eu pensei, pronto, ninguém liga, ninguém vai ver. Mas a Camila me acalmou. Vó Terezinha, demora um pouco, mas quando pega, pega forte. Confia. No segundo dia, eu fiz outro post. Uma foto do áudio que a Júlia tinha mandado. Não dava para ouvir, só dava para ver o print mostrando a duração. 3 minutos e 47 segundos. Na legenda, eu transcrevi trechos do áudio, as partes mais pesadas. Ela acha que eu ligo para ela, é hilário. Eu não aguento mais ela. Nunca aguentei. Para mim, ela é só a velha que tem um apartamento que eu quero. E terminei. Isso foi dito pela menina que eu criei, pela menina que eu chamava de filha, pela menina que eu achei que me amava. Esse post começou a viralizar. De repente eu tinha 200 curtidas, 500, 1000, 2000. Os comentários começaram a aparecer. Meu Deus, que horror! Como alguém é capaz de fazer isso com quem te criou? Essa menina não tem coração. Vó, você não merecia isso. Força! Eu não estava esperando aquilo. Não estava esperando que tanta gente fosse se importar. Mas as pessoas se importaram. Porque todo mundo conhece uma Júlia. Todo mundo já foi traído por alguém que devia amar. Todo mundo já sentiu a dor de descobrir que foi usado. No terceiro dia eu fiz um post mostrando as conversas entre o Marcelo e a Júlia. Prints onde eles combinavam como iam me convencer a assinar o apartamento. Onde eles calculavam quanto cada um ia ganhar. Onde eles riam de mim. Onde eles me chamavam de burra, de senil, de peso morto. Esse post explodiu. Explodiu de verdade. Compartilharam em todo lugar. Twitter, Facebook, TikTok. De repente todo mundo estava falando da avó que foi traída pela neta influencer. Os seguidores começaram a crescer. 5.000, 10.000, 20.000. Em uma semana eu tinha 40.000 seguidores. Mais do que eu jamais imaginei possível. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a procurar a Júlia. Foram no perfil dela e encheram os comentários dela de críticas. Sem vergonha! Como você faz isso com sua avó? Você não merece nada! Ingrata! A Júlia tentou se defender. Fez um post dizendo que era tudo mentira, que eu estava inventando história, que eu estava com problema de cabeça. Mas não colou, porque eu tinha as provas. E as provas não mentem. Eu continuei postando. Todo dia um post novo, contando a história toda, desde o começo. Desde o dia que ela nasceu, passando pela morte do meu filho, pela época que eu a criei, até chegar na traição. Cada post era uma parte da história. E as pessoas esperavam ansiosamente pelo próximo capítulo. Comecei a receber mensagem de gente do mundo inteiro. Gente que tinha passado por coisa parecida. Gente que tinha sido traída pela família. Gente que se identificava com a minha dor. Uma senhora de São Paulo me mandou: Vó Terezinha, eu passei pela mesma coisa com meu filho. Ele queria minha casa. Sua história me deu forças para não ceder. Um rapaz de Minas escreveu: minha avó foi enganada pela família também. Ela morreu sem saber que a amavam. Obrigado por dar voz para quem não teve. Eu respondi a todo mundo, cada mensagem, cada comentário, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu via elas, que eu entendia a dor delas, que a gente não estava sozinha. A Júlia começou a perder seguidores, perdeu patrocínio,
As marcas cancelaram os contratos com ela porque não queriam associar a imagem delas com uma pessoa que tinha feito aquilo com a própria avó. Ela tentou apagar os posts dela, tentou se esconder, mas a internet não esquece. Printaram tudo, salvaram tudo. Ela não tinha para onde correr. O Marcelo também se deu mal. A família toda cortou relação com ele. Ninguém mais falava com ele. Ninguém mais confiava nele. Ele perdeu clientes, perdeu negócios. A notícia se espalhou na cidade inteira. Todo mundo sabia que ele tinha tentado enganar a tia para ganhar dinheiro. Em 3 semanas, eu tinha 480 mil seguidores. 480 mil pessoas acompanhando minha história. Teve jornal que quis me entrevistar. Teve programa de TV que me convidou. Eu virei fenômeno. Eu, Terezinha Fonseca, uma senhora de 78 anos que mal sabia usar celular. Mas sabe o que foi melhor? Não foi a fama. Não foi o número de seguidores. Foi o fato de que eu tinha virado a mesa. Eles achavam que eu era fraca, que eu era boba, que eu ia aceitar calada. Mas eu não aceitei. Eu usei a arma deles contra eles. A internet que a Júlia tanto amava foi a mesma que a destruiu. Comecei a gravar vídeos também. A Camila me ensinou. Vídeos simples, só eu falando olhando para a câmera, contando história, dando conselho, fazendo receita. As pessoas amavam. Diziam que eu era autêntica, que eu era real, que eu representava todas as avós do Brasil que foram desvalorizadas, esquecidas, desprezadas. Fiz parceria com marcas. Sim, eu, uma senhora de 78 anos, fazendo publi. E sabe quanto eu ganhei no primeiro mês? 23 mil reais. Mais do que eu ganhava em 6 meses trabalhando na feira. Eu não precisava mais do apartamento. Eu estava ganhando meu próprio dinheiro, com meu próprio trabalho, usando minha própria história. E o melhor de tudo? Metade de tudo que eu ganhei, eu doei para asilos, para casa de repouso, para instituição que cuida de idosos abandonados, porque eu sabia que tinha muita gente na minha situação, muita gente que tinha sido esquecida pela família. E eu queria ajudar. A vingança não foi só expor eles, foi mostrar que eu não precisava deles, que eu era capaz, que eu tinha valor, que eu não era patética, nem ridícula, nem peso morto. Eu era Terezinha Fonseca e eu tinha uma história para contar. 2 meses depois de tudo começar, a Júlia apareceu na minha porta. Era uma tarde de domingo. Eu estava gravando um vídeo de receita de bolo de fubá quando a campainha tocou. Fui atender e dei de cara com ela. Estava diferente. O cabelo platinado tinha voltado para o castanho natural. Sem maquiagem, sem roupa de marca. Parecia menor. Parecia humana. Oi, vó, ela disse com a voz fraca. Eu não respondi. Só fiquei ali de braços cruzados esperando. Eu posso entrar? Eu preciso conversar com você. Pensei em fechar a porta na cara dela. Pensei em fazer com ela o que ela fez comigo. Mas eu não sou ela. Então abri espaço e deixei ela entrar. A gente sentou na sala. Ela ficava mexendo nas mãos, nervosa. Não conseguia me olhar nos olhos. Vó, eu vim pedir desculpas. Eu não falei nada. Só continuei olhando para ela. Eu fui horrível com você. Eu sei. Eu fui ingrata, interesseira, cruel. Eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Eu não tenho justificativa. Ela começou a chorar. Lágrimas verdadeiras descendo pelo rosto dela. Eu perdi tudo, vó. Perdi os contratos, perdi os seguidores, perdi amigos. As pessoas me odeiam. Onde eu chego, as pessoas me reconhecem e me xingam. Eu não consigo mais trabalhar. Não consigo mais sair na rua. Eu destruí minha vida. Ela soluçou mais um pouco antes de continuar. E o pior é que eu mereço. Eu mereço tudo isso, porque você não merecia o que eu fiz. Você só me amou, só cuidou de mim, e eu te tratei como lixo. Ela me olhou finalmente, os olhos vermelhos inchados. Me perdoa, vó, por favor. Eu sei que eu não mereço, mas me perdoa. Eu respirei fundo. Deixei o silêncio tomar conta da sala por alguns segundos. E então eu falei, com a voz calma, firme. Júlia, durante a vida inteira eu me culpei por tudo. Quando seu pai morreu, eu achei que tinha falhado como mãe. Quando você foi morar comigo, eu jurei que ia fazer tudo certo. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu me sacrifiquei. E no final você me chamou de patética.
Você disse que nunca me amou, que eu era só a velha com um apartamento. Ela baixou a cabeça. Eu passei 12 dias na cama, Júlia. 12 dias querendo morrer, porque eu achei que não tinha valor, que eu não servia para nada, que eu era realmente tudo aquilo que você disse. Limpei uma lágrima que insistia em cair. Mas aí eu levantei e eu decidi que eu não ia deixar você me destruir, que eu ia mostrar para você, para o Marcelo e para o mundo inteiro quem eu realmente sou. E sabe o que eu descobri? Que eu sou forte, que eu sou capaz, que eu não preciso de quem não me valoriza. Me levantei do sofá. Então não, Júlia. Eu não te perdoo. Não agora. Talvez um dia. Mas hoje não. Porque perdão não é obrigação. E eu aprendi que eu não devo nada para ninguém. Nem amor, nem perdão, nem segunda chance. Ela chorou mais ainda. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu continuei. Eu não te odeio. Eu sinto pena de você. Porque você é jovem e já é vazia. Você tem uma vida inteira pela frente e não sabe o que é amar de verdade. Você perdeu a única pessoa que te amou de graça, sem esperar nada em troca. E essa é a sua punição. Não o que a internet fez com você, mas o que você fez consigo mesma. Apontei para a porta. Agora pode ir, porque eu tenho uma gravação para terminar. Tenho gente esperando meu vídeo. Tenho pessoas que me valorizam. E eu não vou perder mais tempo com quem não me merece. Ela saiu chorando. E eu voltei para a cozinha, liguei a câmera e terminei minha receita de bolo de fubá. Hoje, minha gente, eu tenho uma vida nova. Tenho meu trabalho na internet. Tenho meus seguidores. Tenho meu propósito. Continuo morando no meu apartamento, que agora vale até mais porque a região valorizou. E ele vai continuar sendo meu até o dia que eu morrer. Quando esse dia chegar, vou deixar ele para uma instituição de caridade. Não para a família, porque família não é quem tem o mesmo sangue. É quem está do seu lado quando você precisa. A Júlia? Não sei o que é feito dela. Bloqueei ela de tudo. Não quero saber. Não me interessa. O Marcelo também. Sumiram da minha vida e eu estou em paz com isso. Vingança não é sobre destruir o outro. É sobre se levantar e mostrar que ninguém te destrói. É sobre provar que você é maior que a dor, que você é mais forte que a traição. E eu provei. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte da minha história. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Eu sou Terezinha Fonseca, tenho 78 anos e essa é a minha vingança.